Meus irmãos da Casa Espírita de Amor e Caridade ajudando a caminhada. Estamos recebendo a nossa amiga Beth, que ela veio passar para a gente a palestra da noite. Tema de hoje: o que diz o Espiritismo sobre extraterrestres. Então, é interessante esse tema. O que será que o Espiritismo fala desses irmãos, né? Interessante, né? Mas antes, vamos agradecendo a Beth, né? E pedindo para ela fazer a prece para iniciar, e depois a vibração e a prece. Eu queria fazer uns anúncios rapidinho aqui, né, amigo? Esse ano, nós vamos ter a palestra dos 7 anos da casa. Quem vai passar para a gente a palestra dos 7 anos vai ser o nosso amigo Nestor. O tema eu não tenho ainda, porque ele não me passou, mas mais para frente a gente fala o tema, né? E teremos música ao vivo, né? No aniversário da casa, e eu convido vocês para o aniversário da casa. E peço, divulguem o SEAC, divulguem o nosso canal. Apesar de ser uma casa online, é uma casa tão importante quanto se fosse uma casa física, porque ajuda as pessoas com a palestra e vocês tomam um passe espiritual através dos mentores que acompanham vocês, né? Então, por favor, divulguem as palestras, divulguem o canal SEAC Ajudando a Caminhada. É só entrar lá, vocês podem se inscrever, divulgar, pedir, é isso aí. Vamos lá, pessoal. Vamos para juntar-se mais gente a gente, para que a gente possa aumentar a corrente do bem, porque a gente precisa ajudar as pessoas, né, que estão necessitadas, né? Então, muito obrigado pela paciência, amiga Beth, e é com você. Gratidão. Boa noite, amigos. Sempre é uma alegria imensa estar aqui. Então, elevemos o nosso pensamento ao mais alto, ao nosso Pai Criador, ao nosso grande Mestre Jesus de Nazaré, também ao mentor do SEAC, aos nossos mentores, que possamos entender os ensinamentos da doutrina espírita e que possamos também, a cada dia, nos tornar pessoas melhores. Que assim seja. Hoje a gente vai falar, né, de OVNIs, objetos voadores não identificados, de UFOs, que em inglês é Unidentified Flying Object, de naves alienígenas, de seres de outros planetas que vêm à Terra, fazendo viagens até de milhões de anos, né? E que são irmãos nossos de outros planetas que vêm aí nos visitar. A história nos conta, né, em várias civilizações, a visita de ETs, né, que foram tidos como deuses, tem até relato na Bíblia, e mais recentemente, no século XX, houve um incidente que ficou muito famoso, o caso Roswell. Aconteceu em 1947, na cidade de Roswell, nos Estados Unidos, em que um OVNI ou caiu ou foi abatido, e agora, né, hoje, ou atualmente, oficiais da Força Aérea Americana, ex-agentes da CIA, vêm a público contar que é um caso real de nave alienígena. Ainda existe assim um acobertamento, né? Se realmente essa nave caiu ou se foi abatida pelos americanos, mas de qualquer forma eles contam, né? Esses graduados lá dos Estados Unidos, que eles recolheram restos da nave, recolheram até corpos de ETs com os restos dessa nave,
eles fizeram uma tecnologia reversa, né? Então, estudando aquele material, conseguiram até desenvolver novas tecnologias para o nosso uso atual. Na época, em 1947, o governo americano acobertou o caso, dizendo que foi um balão meteorológico que caiu, mas né, essas informações foram arquivadas, foram tidas como ultra secretas e, e foram, aos poucos, sendo divulgadas. Em 2021, o Pentágono, lá nos Estados Unidos, né, divulgou um relatório com 140 casos de OVNIs, casos assim comprovados. Então, aos pouquinhos, todo esse conhecimento, essas informações vêm sendo divulgadas. O quanto ainda existe, né, de ultra secreto, a gente nem imagina. Mas, né, vamos voltar no tempo. Em 1600, no ano de 1600, 400 anos atrás, a Igreja Católica condenou o filósofo Giordano Bruno a morrer na fogueira porque ele foi considerado herege. Por que ele foi considerado herege? Ele defendia que cada estrela que a gente vê no céu é como um sol igual ao nosso, que tem a sua coleção de planetas, né, que orbitam ao seu redor e que esses planetas são habitados. A igreja falou: olha, Jordano, você retira o que você disse ou vão te queimar. Ele falou: não, eu não retiro o que eu disse, não. E isso foi no ano 1600. Mas agora, em 2014, né, faz pouco tempo, o Vaticano, que mantém um observatório astronômico, realizou uma conferência científica cujo título foi A Busca por Vida Além do Sistema Solar, a busca por exoplanetas, por bioassinaturas e instrumentos. Quer dizer, o próprio Vaticano já assume, né, a possibilidade de vida além do nosso planeta. Os exoplanetas são planetas que estão fora do sistema solar, orbitam outras estrelas. Bioassinaturas são traços de vida. Então, são marcas ou evidências da presença de vida, por exemplo, nos fósseis ou nas moléculas, ou então quando cai algum meteorito na Terra, ou observando os fenômenos atmosféricos, por exemplo, uma região que tem acúmulo de gases, principalmente metano, que sugere a presença de atividade de seres vivos. Outra grande evidência da existência de extraterrestres são os círculos desenhados nas plantações, que ocorrem já há bastante tempo, chama crop circle. São desenhos muito grandes, são perfeitos, muito bem elaborados, aparece assim, do dia para a noite. E são mensagens de extraterrestres, segundo, né, os pesquisadores que estudam esse fenômeno. A gente pode ver que atualmente as coisas vêm se abrindo, né? Todo esse conhecimento. Há muitos organismos internacionais, universidades, governos, que fazem estudos sérios sobre os ETs, sobre a visita deles à Terra. E, além do mais, né, os avistamentos cresceram enormemente, porque há essa facilidade dos celulares de fotografar, de filmar. Então, são avistamentos que ocorrem no mundo todo. E, né, e a gente vê, então, esse estudo dos Estados Unidos, de décadas de avistamento de UFOs, que são altamente secretos, aos poucos vem sendo liberado. Então, isso é o que nos dizem os estudiosos dessa área, né, da ufologia, da astrobiologia. Mas vamos falar, assim, do espiritismo. O que diz o espiritismo sobre os extraterrestres? A gente vai se basear em vários livros. Vamos começando pelos livros da codificação espírita.
no Livro dos Espíritos, questão 55. O Allan Kardec pergunta: todos os globos, todos os, né, mundos que circulam no espaço são habitados? E os espíritos respondem: sim, o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Então, né, segundo os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, é orgulho e vaidade achar que o universo, né, foi criado todo para nós, para o nosso deleite, olhar para o céu e admirar as estrelas, né? E, continuando aqui no Livro dos Espíritos, na questão seguinte, na questão 56, os espíritos dizem que os mundos não são iguais à Terra, né? Não se assemelham à Terra. E os habitantes desses mundos também não são iguais aos humanos terráqueos que somos nós. Aí eles até fazem assim uma comparação. O peixe, né? Ele vive no ambiente aquático, o pássaro tem todo o equipamento para poder voar. Então, imagine esses mundos com condições físicas tão diferentes da Terra. As pessoas que lá vivem também são adaptadas a esses ambientes. Allan Kardec escreve: as condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que têm de viver. E ele cita que Jesus comentou, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. A gente lê lá no Evangelho de João 14, né, versículos 1 e 2. E Allan Kardec explica que a casa do Pai é o universo, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, que oferecendo aos espíritos desencarnados ou encarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. A gente lê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 1. Então, cada morada tem o seu grau de evolução intelectual, moral, espiritual, né? Os seres, né? Existem seres que são né, assim, mundos que habitam mundos em que são física e moralmente inferiores a nós. Tem outros que estão no mesmo grau, outros que são mais ou menos superiores em todos os sentidos, no aspecto tecnológico, no aspecto científico, moral. E Allan Kardec explica, né, com mais detalhes, nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas, a vida moral quase não existe. À medida que se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. A gente lê lá em Evangelho segundo o Espiritismo 3:3. E os mundos intermediários, né? Eles são mais ou menos como a Terra. O bem e o mal se misturam, às vezes um predomina sobre o outro. Evangelho segundo o Espiritismo 3:4. E a gente lê nas obras de Kardec a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, existem civilizações cósmicas mais ou menos avançadas do que a nossa. Os mais adiantados, eles mandam sinais à Terra, às vezes de regiões que estão a anos-luz de distância de nós.
fazem viagens estelares, né? Porque eles têm um grande avanço tecnológico. A pluralidade dos mundos habitados é um dos princípios básicos da doutrina do espírito, ou seja, os mundos que rolam pelo universo são habitados. E acreditar que, diz Kardec, só haja, né, só haja habitantes no planeta, no nosso planeta, ora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação, além de recriar os nossos olhos. Aliás, na Terra, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física, que possa induzir à suposição que a Terra goze do privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Ou seja, né, a gente não pode supor que a Terra é o único planeta habitado do universo. E na Revista Espírita, de março de 1858, também tem um artigo que traz informações da Lua, de Mercúrio, de Saturno, de Júpiter e de outros mundos, e de seus habitantes. E tem muitas mensagens mediúnicas agora que surgiram através da psicografia de Chico Xavier. Então, Emmanuel, né, no livro Ao Caminho da Luz, ele escreve que os ETs, eles vieram de diferentes planetas. Então, por exemplo, né, da constelação de Cocheiro para a Terra, há milhares de anos, e miscigenaram com os habitantes da Terra, impulsionando a nossa evolução. Ainda Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, ele faz uma análise da pluralidade dos mundos habitados. Então, ele fala que o Saturno tem um sol azul, lá não tem clorofila, né? As plantas não são verdes, o sol está muito distante. O dia em Saturno tem 10 horas. Os habitantes, os saturnianos, ou saturninos, não sei, são seres humanos bem mais esclarecidos do que nós, sabem unir ciência e fé. Ele fala que em Marte, a condição de vida e a natureza é diferente em relação à Terra, é melhor. E que Júpiter é o planeta mais adiantado do sistema solar. E tem um livro muito interessante chamado Cartas de uma Morta. Quem escreveu foi Maria João de Deus, mãe do Chico Xavier. Ela já estava desencarnada. E ela conta que ela estava assim numa região do espaço muito distante da Terra. Aí ela viu um ponto obscuro que se perdia na imensidade e era a Terra, que era por ela vista como uma grande massa de cinzas enegrecidas, por conta da vibração ruim do nosso planeta. E os instrutores falaram para Maria João de Deus, né, que na Terra há ventos de iniquidade, né, que varrem o nosso planeta de polo a polo, ou seja, iniquidade. Existe uma falta de justiça, né? Não existe igualdade. As pessoas se trucidam mutuamente. E olha que forte que ele escreve. São comuns, né, na Terra as chacinas, a fome, a epidemia, a viuvez, a orfandade. A Terra é um obscuro ponto de exílio e de sombra. E nós estamos aqui, né, passando, né, por essas provas e expiações, porque ainda temos muito que aprender, muito que resgatar. E olha que eles escrevem, né, apesar de o planeta Terra assim, ser tão ínfimo e tão atrasado e tão violento na sua humanidade, ele fala assim, o instrutor fala para Maria João de Deus: entretanto, no universo, poucos lugares abrigarão tanto orgulho
e tanto egoísmo como aqui na Terra. Então a gente acha que, né, a gente é mais do que a gente é, tanto orgulho, tanto egoísmo, sabe, morando num planetinha de nada. Por isso ele fala, esse instrutor, que a Terra precisa desses golpes violentos, a humanidade, né, violentos e rudes para se transformar. Ainda nesse livro, a Maria João de Deus, né, então ela vai visitar Saturno, aquele planeta que tem os anéis, né, e ela diz que foi uma excursão vertiginosa. E chegando lá, ela viu que o Sol de Saturno é azulado. Ó, bate com a informação que Emmanuel trouxe. Que o chão é semelhante ao gelo, parece gelo. O chão é branco, é brilhante. Tem uma luz que se espalha por toda parte. A temperatura é amena. As pessoas lá sentem um agradável frescor. E ela viu várias habitações, assim, de um estilo gracioso, feitas por uma substância desconhecida, que mudava de cor conforme o reflexo da luz solar. E ela também fala que lá não existe clorofila, por isso que a vegetação é azulada, mas que há muitas flores com várias cores e perfumes. Ela viu algumas nuvens e seres estranhos voavam no ar, em movimentos graciosos. Ela achou isso tudo muito bizarro, porque era tudo muito diferente da Terra. Ela até, assim, na concepção dela, ela fala que ela achou esses seres feios, estranhos, né, na visão dela. Então, eles tinham asas, e voavam. E ela também fala que Saturno, né, tem um dia de 10 horas em relação 10 horas terrestres, né? E cada estação climática, né, dura 7 anos, os 7 anos da Terra. Mas o clima é bom, equilibrado, não afeta a saúde, existe uma claridade eterna, suave, que é o reflexo da luz do Sol, tanto nos satélites, porque Saturno tem muitas luas, como nos anéis de Saturno, que multiplicam os raios de calor e luz, né, que são fornecidos pelo Sol. Em relação aos habitantes, eles têm uma mediunidade generalizada, a ciência é unida à fé, ela viu aparelhos voadores gigantescos, e nesses aparelhos voadores, naves, né, ocorriam assembleias de espíritos que estavam buscando a sabedoria, buscando desenvolver, estudar a música, a poesia, todas as artes. Ela viu também mares rosados de uma substância fluídica semelhante à água, e viu lagos róseos encravados naquilo que parecia geleira, né? Geleiras muito brancas, e no alto dessa geleira muito alta, muito grande, ela viu um palácio lá no cume. Então, ela descrevendo Saturno, a mãe de Chico Xavier, descrevendo para ele, né? Tudo isso no livro Cartas de uma Morta. E aí ela vai para Marte. E a Maria João de Deus e descreve Marte. Ela vê um lago maravilhoso perto de uma cidade. A vegetação é ligeiramente avermelhada, mas tem flores, frutos de várias cores, de vários perfumes. O ar é semelhante à terra, mas muito mais leve. Os homens também são semelhantes a nós, aqui os terráqueos, mas eles têm asas e conseguem voar. E lá em Marte a vida é mais aérea, né? Então, né, eles voam com facilidade para todo lado. E ela viu também poderosas máquinas que cruzavam os ares. E ela viu também o oceano com água menos densa do que a água aqui da Terra. Os mares são pouco profundos. E ela também descreve um sistema de canais, né? É uma canalização natural que distribuição de água, porque
Lá existem planícies imensas e as águas são muito raras, não chove lá, e a água infiltra-se no solo. E em relação à humanidade de Marte, ela fala que Marte evoluiu mais rapidamente do que a Terra, que eles nunca destruíram para viver, lá nunca houve guerras. Olha, né? Como nós somos belicosos, né? O dia lá tem 24 horas e 40 minutos, o ano tem 668 dias aqui da Terra, então as estações são mais demoradas, não existem bruscas mudanças, né, climáticas, e eles são muito mais evoluídos na ciência e na tecnologia do que nós aqui na Terra. É um planeta mais adiantado do que o nosso, né? Não tem guerras, não tem flagelos. Ela fala que ela sentiu assim, por todo lugar, uma vibração de paz, de harmonia, de grande espiritualidade. Os habitantes lá são ricos de amor fraterno, de respeito ao Criador. E ela fala também que ela viu os dois satélites, as duas luas de Marte, que parecem gravitar, né, uma em torno da outra. Então, é muito interessante, daqui a pouco agora em seguida, a gente vai ver a descrição também de Humberto de Campos sobre Marte, que bate, sabe? São informações coincidentes a Maria João de Deus. Essa mensagem de Humberto de Campos para Chico Xavier, né? Chico Xavier psicografando, está no livro Novas Mensagens. E esse texto Chico Xavier recebeu no dia 25 de julho de 1939. Então, Humberto de Campos conta que ele fez uma viagem, ele estava aqui, né, no plano espiritual de Marte, da Terra, aliás, porque ele já estava desencarnado, né? Ele estava aqui no plano espiritual da Terra e fez uma viagem até Marte, e esse trajeto durou alguns segundos. Aí ele conta que a atmosfera marciana tem uma agradável leveza, e lá existem cidades fantásticas, lindas, edifícios muito altos, ele até compara com a Torre Eiffel, lá de Paris, ou com os arranha-céus que existiam em Nova York em 1939, e ele viu também máquinas possantes no ar, avenidas extensas, amplas, assim, semelhantes à da Terra. E o corpo dos marcianos é um pouco diferente do nosso, né, nós terráqueos, mas que eles têm uma aura de profunda tranquilidade, ó, bate com a que a mãe do Chico falou, né, que ela sentiu um ambiente de paz e harmonia. Lá também, então, né, concordando com Maria de João de Deus, ele fala lá não há guerras, não há flagelos sociais. E olha, Marte se desenvolveu sem a necessidade de expiações coletivas, sabe, catástrofes, epidemias. Por quê? Porque eles não precisaram acordar para as transformações necessárias do seu espírito, né? Eles se desenvolveram sem a, o aguilhão das expiações coletivas. Aí ele continua descrevendo, né, que ele vê uma grande praça, e nessa praça existe um templo de majestosa simplicidade, onde se reuniam todos os credos religiosos. Aí também diz que vê parques gigantescos, a vegetação é diferente da terra, é avermelhada, mas que tem um colorido mais belo. Ele vê nuvens imensas, levemente azuladas, criadas pelos marcianos, por máquinas poderosas. Então, ele também fala do sistema de canais, que é um sistema de irrigação natural que vai de polo a polo. E ele conta que, né, estava anoitecendo e uma multidão se dirigiu a esse templo, nessa praça tão grande. Ele escreve Humberto de Campos: todos os grandes centros de Marte
sentem-se incomodados pelas influências nocivas da Terra, o único orbe de aura infeliz na vizinhança de Marte. Desde muitos anos, os marcianos enviam mensagens à Terra por meio de ondas luminosas que se confundem aos raios cósmicos e que são captados aqui pelos nossos rádios, pelos rádios aqui da Terra. Então, essa mensagem, ele passou para o Chico Xavier em 1939, e ele conta, em 1939, nos Estados Unidos, um instituto de tecnologia lá na Califórnia estava fazendo pesquisas para averiguar a procedência dessas misteriosas mensagens. E ele fala que lá em Marte existe uma comissão de cientistas marcianos que estudam a Terra, porque a Terra é um perigo para os outros planetas do sistema solar. É um mundo muito atrasado. E aí, nesse templo, né, o Humberto de Campos assiste uma palestra contando da situação espiritual da Terra. E essa palestra era feita pela linguagem do pensamento. Então, um alto mensageiro celeste, diz uma figura quase angélica, que faz um discurso, né? Então, dizendo, olha, irmãos, ainda é inútil toda a comunicativa de comunicar com a terra rebelde e incompreensível. E isso foi em 1939, ano da Terra, né? Que a Terra tem uma ciência fria e existe falta de fé. Os homens terrestres precisam de iluminação pelo amor, a fim de que se afastem do círculo vicioso da destruição na tecnocracia da guerra. Lá, aqui na Terra, né, diz esse alto mensageiro aos marcianos. Lá na Terra, os irmãos se entredevoram uns aos outros, com indiferença monstruosa. Os povos não se afirmam pelo trabalho e pela cultura, mas pelas mais poderosas máquinas de morticínio e de arrasamento. Todos os progressos científicos são patrimônio do egoísmo utilitário ou elementos sinistros da ruína e da morte. E ele fala também que, ao lado dessa falsa cultura, existe aqui na Terra as religiões convencionalistas que estacionam nas exterioridades nocivas, né? Só ritos, e ficam só detidos do fenômeno e não buscam entender as causas profundas. E esse mensageiro nessa palestra diz: oremos à Terra, para que a transição planetária seja menos dolorosa, para que a luz se faça nos corações e nas consciências dos homens da Terra, para que haja vibrações recíprocas de simpatia e comunicação entre esses dois mundos, Marte e Terra. Lá, no Grupo Fraterno Francisco de Assis, é um centro espírita que tem em São Bernardo, né? Existe um trabalho de tratamento de animais. E os dirigentes dessa tarefa são jupiterianos. E eles dizem, né, através do médium, que a Terra é um perigo para os outros planetas do sistema solar, por conta da vibração ruim do nosso planeta e também pelo perigo de nos autodestruirmos, né, com guerras nucleares, porque se o planeta Terra for destruído, vai afetar a órbita dos outros planetas, vai afetar o equilíbrio de todo o sistema solar. Por isso, né, os jupiterianos, os marcianos, observam a Terra e tentam ajudar. E Chico Xavier, né,
que ele fala sobre extraterrestres? O que ele falou, né? Ele já está desencarnado. É muito interessante quando ele deu a entrevista no programa Pinga Fogo da TV Tupi, em 1971, que foi um sucesso tremendo. Ele falou naquele programa que os ETs, os extraterrestres, chegariam à Terra com mais visibilidade, né? E que a nova era aqui no nosso planeta começaria no dia 20 de julho de 2019, 50 anos depois do homem ter pisado na Lua. E que após essa data limite, 20 de julho de 2019, haveria possibilidade de contato, né, com essas civilizações de outros planetas. E aí, com esse contato, ele disse, há a possibilidade de nós aqui da Terra encerrarmos o período bélico da nossa evolução, né? Porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos os únicos no mundo criado por Deus. E ele, né? Então os jornalistas perguntam no programa Pinga Fogo: os ETs vão chegar, eles vão aterrissar com as suas naves, eles vão nos mostrar um novo estilo de vida? Eles vão chegar de repente, em massa? Ou eles virão devagar, com cuidado, né? Aí o Chico fala, devagar, sim, porque aí ele diz assim, porque nós somos aquele vizinho sujo, barulhento, inoportuno, que ninguém quer ter por perto. Olha aí, né? O discurso lá do alto emissário lá né, em Marte. Aí o Chico fala, mas o pessoal do condomínio, né? São as muitas moradas, os planetas mais próximos à Terra, nos observam e ajudam pouco a pouco, sem agredir o nosso livre-arbítrio. Enviam sinais de que não estamos sozinhos no universo. Olha aí, né, os crop circles, as mensagens que os rádios captam, né, a, os radiotelescópios. E em relação o, as visitas dos ETs, perguntaram para o Chico Xavier. Como o Espiritismo analisa as visitas dos ETs ao longo da história da humanidade? Porque até na Bíblia existem relatos, né, de naves espaciais. Aí o Chico Xavier fala, olha, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro A Gênese, a Revista Espírita, falam da pluralidade dos mundos habitados. O Chico Xavier, nesse Pinga Fogo, citou a Revista Espírita, né, de agosto de 1858, em que Allan Kardec entrevista Bernard Palissy. Bernard Palissy, né, trazendo assim, evocado, estava morando em Júpiter, num mundo muito feliz. Aí o Chico faz até uma brincadeira. O Bernard Palissy viveu na Terra, desencarnou e, por merecimento, foi morar em Júpiter. Saiu de um mundo de provas e expiações e olha que pulo imenso, foi morar num mundo feliz. Aí o Chico Xavier fala, o Bernard Palissy é um cidadão extraterrestre, porque ele desencarnou aqui na Terra, mas agora é um cidadão extraterrestre, né? Porque ele mora em Júpiter e veio visitar Allan Kardec. E o Chico Xavier fala, né? Se o ET comunicante na sessão de Kardec era, na verdade, um extraterrestre, qual o limite para a interação entre os mundos? Seríamos todos espíritos errantes, de natureza cósmica, trilhando um caminho evolutivo pelos planetas. Então, né, aí está o Chico Xavier falando, né, que nós reencarnamos em vários planetas, e falando no programa Pinga Fogo,
Hoje estamos encarnados aqui, amanhã poderemos estar encarnados em outro planeta, e mesmo na condição de encarnados, podemos, né, segundo a tecnologia de cada mundo, visitar os mundos que precisam de ajuda. Então, é muito interessante, né, todo esse estudo do Espiritismo, porque, apesar de que os relatos sobre os extraterrestres, que eram considerados deuses, né, porque a humanidade no passado mais distante, não entendia que eles poderiam ser habitantes de outros planetas, então foram considerados deuses. Então, esses relatos acontecem em todas as civilizações ao longo da história da humanidade. Mas no século XIX, o Espiritismo veio de uma forma, assim, bastante clara, objetiva. Os mundos do universo são habitados, em cada mundo existe os seus habitantes diferente, né, na constituição física, no grau evolutivo em relação a nós aqui da Terra. Aí depois vem as mensagens para Chico Xavier, de Humberto de Campos e da mãe dele, né, Maria João de Deus, dizendo o quanto o nosso planeta ainda é atrasado em relação aos outros planetas do sistema solar, e quanto eles nos observam e tentam nos ajudar. Então, amigos queridos, elevemos o nosso pensamento ao mais alto, fazendo uma vibração, emanando muito amor para o nosso planeta, para toda a sua população que sofre, que ainda está presa na ignorância, no preconceito, no orgulho, no egoísmo, que, como, né, disse o mensageiro lá do planeta Marte, que essa transição planetária seja o mais suave possível, que possamos despertar o quanto antes para a nossa verdadeira destinação, que é a evolução espiritual, que é o desenvolvimento do amor, da fraternidade, para que o nosso planeta possa chegar logo a esse mundo de regeneração, né? Mais feliz, mais evoluído, mais fraterno. Vibramos por todos aqueles que estão em condições de sofrimento, por todos aqueles que ainda estão vibrando na maldade, e também vibramos por nós mesmos, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, e agradecemos muito a Jesus, o nosso governador, que com tanta misericórdia, com tanta paciência, suporta, né, as nossas mazelas espirituais. E nós repetimos a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Agradeço muito a presença de todos. Uma boa noite.